Jornal Sport News no ar. O programa desta segunda-feira vai ter os gols da 17ª rodada do Brasileirão, que tem novo líder. Após o Flamengo tropeçar em Porto Alegre e perder para o Grêmio por 2-0, com todo o time do Grêmio em reserva e o Flamengo com mais de 6 titulares, o São Paulo no Morumbi bateu o Vasco por 2-1 e depois de 3 anos é líder do Campeonato Brasileiro. A rodada do Brasileirão vai ser encerrada hoje com o jogo entre Atlético Mineiro e Internacional. Agora você fica com a minha opinião, os melhores momentos e os gols da 17ª rodada do Brasileirão. Na Arena Corinthians, em Itaquera, Corinthians 0, Atlético Paranaense 0. Dessa vez não teve o Romero artilheiro cheiro de gol sendo o protagonista na partida, né? Olha, primeiro tempo o Corinthians jogou relativamente bem. Não foi o futebol que vinha apresentando nas últimas partidas, mas jogou relativamente bem. Primeiro tempo sem grandes oportunidades. Grandes chutões, olha aí. As oportunidades foram constituídas basicamente disso. Santos e Cássio, goleiros bem seguros nas metas, e os jogadores de ambas as equipes que não estavam criando jogadas, dando chutões porque estavam marcando muito bem ou as duas equipes estavam muito ineficazes mesmo, não estavam criando jogadas, muito incompetentes as equipes no primeiro tempo. Não tinham criatividade nenhuma para criar uma jogada, para fazer uma jogada. Não tô pedindo jogada bonita, tô pedindo jogada que tem oportunidade de gol. Aí você vê um chute, uma jogada dessa do Corinthians, olha pra isso, gente. Jogadores abertos pela ponta e ninguém toca. Então a incompetência celestial, parabéns. A torcida que esteve presente viu um jogo chato, monótono, horrível, equipe sem criatividade. Então é decepcionante essa partida. O empate foi ruim para ambas as equipes, né? A gente vê um despreparo de ambas para jogarem futebol nessa partida. Olha aí, chutão, é tudo de longe. É tudo de longe. Então o jogo, se eu dizer, eu tô mostrando melhores momentos, pode dizer piores momentos, porque não teve grandes oportunidades nenhumas em jogo. Não teve uma chance perigosíssima de gol, a não ser aquela que a gente mostrou que o Santos pegou agora há pouco. Então, equipes nada criativas. Corinthians decepcionou muito sua torcida, jogando um péssimo futebol. No primeiro tempo foi relativamente bem, mesmo dando esses chutões que não era para dar. Então, duas equipes nada criativas. O empate ficou de bom tamanho, porque não tem como as duas equipes perderem, porque foi um resultado que, se jogasse contra a equipe, ambas as equipes perderiam. Porque que futebol medíocre que Corinthians e Atlético Paranaense fizeram o torcedor desprestigiar na noite de sábado em Itaquera. Aí alguns lances de Grêmio 2, Flamengo 0, que Jael foi protagonista da partida, né? Marcou um gol, deu uma assistência e ainda perdeu um pênalti. Aí o pênalti para a equipe do Grêmio, Grêmio totalmente reserva, Flamengo misto, e o Grêmio ainda venceu a partida, né? Mostra que o misto do Flamengo é pior que o time todo reserva do Grêmio. Aí o Jael vai para a cobrança, vocês vão ver a incompetência dele para bater. Ele bate rasteiro, bate fraco, e na frente de um goleiro como é o Diego Alves. O Diego Alves, um ótimo goleiro, fama de pegador de pênaltis, pega pênalti do Cristiano Ronaldo, de todo mundo lá, e ele faz isso. Ele faz esse pênalti muito mal batido. Onde ele aprendeu a bater pênalti tão mal assim? A gente vai mostrar de novo, porque ele bate rasteiro, ele bate muito fraco na bola. Não se bate pênalti assim, ainda mais na frente de um goleiro como o Diego Alves. Então ele bate muito mal, o Jael. Agora vamos ver os gols da partida. Olha, o Flamengo inventou isso aí de botar time misto, porque quarta-feira vai jogar na Libertadores contra o Cruzeiro. 4 dias para descansar, tá bom demais. Eu sou contra essa hipocrisia de ficar... Isso vale pro Grêmio também, que botou o time todo reserva e ganhou a partida. Quer dizer que o reserva do Grêmio é melhor que o misto do Flamengo. O Flamengo gastou milhões para construir esse elenco aí e dá nessa coisa aí que deu. O Flamengo não jogou nada, amassou a bola. Time medíocre.
Mas que futebol horrível o Flamengo apresentou na partida. E o Grêmio apresentou um bom futebol. O Grêmio jogou bem com o time todo reserva, jogou muito melhor do que o misto do Flamengo. Porque tinha muitos titulares. Mais de 6 titulares o Flamengo tinha. O goleiro era titular. Então como é que faz essa vergonha e perde pro Grêmio todo reserva? Perdeu a liderança por conta do Barbieri. A culpa não é do 6, do 7 não. A culpa é do Barbieri. Se perdeu a liderança, a culpa é do Barbieri que fez isso aí. Já é o grande protagonista da partida, tá de parabéns pelo que fez, perdeu um pênalti, mas depois cumpriu com seu dever, fez o gol aí de cabeça no canto do goleiro Diego Alves e depois deu um passe pro Marinho fazer o gol. Grêmio tá de parabéns, jogou um bolão mesmo com o time todo reserva. Parabéns, Renato Portaluppi, pela vontade dos seus jogadores. O mesmo eu não posso dizer do Flamengo, né, que um time misto, como é que um time caríssimo como o Flamengo, muito se fala do elenco do Palmeiras, mas e o elenco do Flamengo? Caríssimo! E fez isso aí dentro de campo. Uma vergonha. No Morumbi, São Paulo 2, Vasco 1. Aí o primeiro gol do São Paulo no Morumbi. Olha aí, Rojas! Um gol meio que sem querer. Gol do Rojas foi meio sem querer. Ali tem um desvio, bate-rebate e a bola acaba entrando. Não era a intenção dele, pelo meu ver, fazer o gol. Principalmente do jeito que ele fez. Que ele faz o gol aí de canela, né? De canela, coloca pra rede. Aí a gente vai rever, olha aí, é um gol que meio sem querer. São Paulo jogou muito bem na partida, Vasco jogou muito mal. Esse time do Vasco, estou muito preocupado com o futebol lastimável que vem apresentando. São Paulo jogando muito bem e essa liderança que o Flamengo perdeu pode ser um caminho sem volta com esse futebol de São Paulo. São Paulo tomou a liderança com a vergonha que o Flamengo fez ontem lá em Porto Alegre, jogando muito mais futebol. São Paulo tá de parabéns pelo que fez no estádio Cícero Pompeu de Toledo, pela vontade com que jogou, pela garra e pela determinação. Parabéns, São Paulo! E que já que o Flamengo estava na liderança do Brasileirão, sabia que o São Paulo estava na cola, aí por que vai poupar time para ficar na Libertadores? São Paulo perdeu pro Colón e nem por isso botou time reserva, nem por isso tirou uma competição da mesa que ele tá bem, e aí vai fazer o que o Flamengo fez. Parabéns pela incompetência, Barbieri. Olha aí o gol do Pikachu, o gol do Vasco, né? O Vasco que jogou muito mal na partida, em ambos os tempos. No segundo tempo até melhorou, até começou a criar certas oportunidades. Aí o gol do Iago Pikachu empatando a partida, mas nada que assustasse o São Paulo, não. São Paulo foi destemido de medo, foi lá no Morumbi, sua casa, e fez o dever de casa e é líder do Campeonato Brasileiro. Que veja o lance. E o Morumbi explodiu com um gol do Trellis. Olha aí o Morumbi explodindo. O São Paulo com muita garra e determinação, jogando bem, tomando a liderança do Campeonato Brasileiro. Após 123 rodadas desde 2015, o São Paulo não era líder do Brasileirão em uma rodada. E agora é líder do Campeonato Brasileiro com muita garra e determinação, jogando bem. A partida do São Paulo foi muito boa, muito diferente da partida contra o Colón, em que amassou o adversário e não conseguiu fazer o gol. Não que o São Paulo não tenha amassado o Vasco, amassou o Vasco nos dois tempos. O Vasco não jogou nada, e aí o São Paulo conseguiu fazer o gol. Parabéns, São Paulo! Na Arena Independência, em Belo Horizonte, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, na reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando técnico da equipe. Ele já fez mudanças na escalação. Colocou o perna de pau do Lucas Lima em campo, colocou o Borja, que estava melhorando, mas depois dessa lesão vai voltar ao normal. Colocou o Johan, ele fez mudanças na equipe do Palmeiras. Palmeiras dominou o primeiro tempo, mas trocou passe sem fazer nada. E o América Mineiro colocou pressão na equipe do Palmeiras em certos momentos, a ponto de colocar a bola na trave. O segundo tempo foi medíocre. Tive vergonha de ter visto o segundo tempo. Não foi bom. A gente vê aí o pênalti
do Palmeiras. Jean pra bola, grande defesa do João Ricardo. Quem é que ensina esses batedores brasileiros a bater pênalti? A gente viu o Jael errar, agora a gente vê o Jean errar. Eles não sabem bater pênalti. Então, falta competência para os batedores brasileiros. Não tá dando. Isso prejudica os times. Voltando ao assunto da partida, até que nessa partida o Lucas Lima foi mais participativo, né? Ele não tava jogando bem nas outras partidas, não jogou bem nessa, mas pelo menos participou da partida, criou oportunidades. A troca de passes do time do Palmeiras era intensa. A efetividade não exigiu nada do João Ricardo, a não ser a defesa do pênalti, porque o João Ricardo podia ter dormido na meta, porque o Palmeiras não assustou. E o América Mineiro botou na trave. O segundo tempo muito ruim, ambas as equipes cansadas, né? E aí a coisa não fluiu. E tivemos um péssimo jogo na segunda etapa. E na estreia de Filipão, o Palmeiras apresentou garra, vontade e determinação, mas muita ineficácia. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 0, Santos 0. Me dá vergonha ver o Santos jogar. Santos jogou muito mal. Botafogo pressionou, foi esmagadoramente melhor na partida do que o Santos. Santos nem chutou uma vez no gol. Uma vergonha. Me deprime ver o Santos jogar. Que vergonha para um clube que tem tantos torcedores. Botafogo jogou bem. Olha aí, arriscou. Botafogo teve um bom futebol, apresentou um bom futebol com o técnico interino, os jogadores jogaram bem. Aí o Tite foi olhar a partida. Parabéns, Santos e Botafogo, vocês têm jogadores espetaculares. Principalmente o Santos, né? Que tem bons jogadores, só que não apresenta isso dentro de campo. No papel é um bom time, agora dentro de campo é um time medíocre e que faz vergonha a seus torcedores. Eu acho que o Tite se arrependeu de ter ido olhar Botafogo e Santos. Esse espetáculo deprimente, porque foi deprimente. Botafogo até fez um gol, né, que depois foi anulado pela arbitragem, né? Perdeu muitas oportunidades. Botafogo foi melhor na partida. Não que tenha jogado tão bem como deveria ter jogado, por jogar em casa em uma equipe tão sucumbida como o Santos. Santos segue na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, fazendo vergonha ao seu torcedor. E agora, vai acabar o primeiro turno e o Santos não mostrou reação ainda na temporada. Nenhum jogo o Santos jogou bem. Impressionante, gente. O Santos só se defendeu, adotou uma postura defensiva e o Botafogo foi pra cima. Impressionante. Olha aí, Vanderlei foi o único que jogou e o único que vem jogando nas partidas do Santos. Eu sinto vergonha disso. E todos os torcedores do Santos têm vergonha disso. O time que já teve Pelé. Aí vê esses jogadores aí, pelo amor de Deus, Cuca. Pelo amor de Deus. Aí o gol do Botafogo foi anulado pela arbitragem, muito bem anulado, porque estava impedido, os jogadores comemoraram, mas o gol foi impugnado. No Barradão, na Bahia, Vitória 1, Cruzeiro 1, aí o primeiro gol do Vitória, pênalti pro Vitória. No jogo de quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, um dos dois vai se arrepender por ter largado o osso do Campeonato Brasileiro, principalmente o Flamengo, que estava na liderança, estava bem, Cruzeiro nem tanto, e o Flamengo largou o osso. São Paulo novo líder, e a culpa é do Barbieri, não é nem dos jogadores, a culpa é do técnico, inteiramente dele. A escolha foi dele. Aí o Cruzeiro também não vai com um time totalmente titular. Então quem perder vai perder, além do gosto da derrota, que nunca é agradável, vai ter esse peso de ter que recuperar no Campeonato Brasileiro. Então não foi bom esse negócio de poupar jogadores. Cruzeiro até aceitável que poupe alguns, porque é 3 dias. Agora o Flamengo vai jogar sábado à noite fora de casa e poupa. Aí o gol do Cruzeiro, Manuel empatando a partida, Vitória 1, Cruzeiro 1. Reveja o lance. Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 1, Chapecoense 1. Sport com mais um resultado negativo, 7 jogos sem vitória, Chapecoense saiu na frente.
A fase do Sport é muito ruim, eles mantêm o treinador, aí o gol do Chapecoense, o Wellington Paulista, o futebol apresentado não vem sendo bom também, então o resultado não poderia vir, empatou no finalzinho da partida, mas não jogou bem e está se complicando na tabela do Campeonato Brasileiro. Após essa parada para a Copa do Mundo, antes o Sport vinha bem, agora depois já está em uma queda livre na tabela do Campeonato Brasileiro, um dos times que mais decaiu na tabela em resultados e em desempenho depois da Copa do Mundo. Aí o Henrique empatando Sport 1, Chape 1. Reveja o lance. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 1, Bahia 1. Aí o Fluminense empatando com o Bahia dentro de casa. Não é um bom resultado para o Fluminense, não. O Bahia está na parte de baixo da tabela, apesar de o Fluminense não estar bem também, né? Ganhou do Defensor no meio da semana, tá em vantagem na Sul-Americana e empatou a partida aí. Gol do Pedro Xodó da torcida do Tricolor das Laranjeiras, que vem jogando muito, vem fazendo muitos gols. O Pedro, muito bom jogador o Pedro. Aí a comemoração dos jogadores do Fluminense. Bora rever o lance. Olha aí, uma troca de passes rápidas, um contra-ataque rápido do time do Fluminense. A rapidez do time do Fluminense é impressionante. E aí um chutaço do Pedro e também faz um golaço para abrir o placar lá no Maraca. Aí o Bahia abre pela ponta. Aí levanta na área, toca de cabeça no cantinho, empata a partida. Edgar Júnior, Fluminense 1, Bahia 1. Não é um bom resultado para o Bahia, que segue na parte de baixo da tabela do Brasileirão. E o Fluminense também não leva um bom resultado não, porque é um time melhor tecnicamente no papel e em futebol que vem apresentando do que o Bahia. Na Vila Capanema, em Curitiba, Paraná 0, Ceará 1. Aí a gente vê o gol do Ceará na Vila Capanema, no cantinho, Júnior Quixada, Paraná 0, Ceará 1. Paraná se complica. E perder para o Ceará não é tarefa fácil, né? O Ceará conseguiu a primeira vitória já depois da parada para a Copa do Mundo. O Ceará agora tem 14 pontos na tabela. É uma vergonha, tá lá embaixo, duelo da parte de baixo lá na tabela. E o Paraná era favorito. Porque não ser favorito jogando com o Ceará é uma tarefa bastante árdua e complicada. E o Paraná conseguiu perder para o Ceará. Parabéns, Paraná. É por essas e outras que eu digo que não tem que poupar time. Agora o Flamengo pode ter jogado a temporada no ralo. Porque se jogar com 7 titulares da mesma maneira, sem garra nem determinação, não jogando nada como jogou contra o time totalmente reserva do Grêmio na Libertadores, no Maracanã contra o Cruzeiro, não vai passar. E aí é uma Libertadores que é muito mais complicada que o Brasileirão, além de o Flamengo era líder do campeonato. E agora vemos isso, o Flamengo pode ter jogado as duas competições fora e está cometendo o mesmo erro que o Palmeiras cometeu ano passado, que é priorizar a Libertadores e escantear o Brasileirão. Quando sai da Libertadores, aí não dá mais para recuperar o que perdeu no Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente repercute o dia da Libertadores, que começa amanhã, e o final da rodada do Brasileirão hoje entre Atlético Mineiro e Internacional. Até amanhã.